Ah, tá bem. Muito prazer, sejam bem-vindos. Então, nós temos uma folhinha aqui pensada para os adolescentes, tá bem? Então, se algum adolescente quiser, para concentrar, ajudar você na anotação das coisas do seu irmão, então pode pegar. E se você não é adolescente, mas gostaria de ter aí alguma coisa para ajudar na sua concentração, ali na mesa de som tem uma folhinha, se você quiser, então você pode pedir e a gente lhe entrega. Alguém que não tem, gostaria? Ok. Eu sei que foi pensado mais nos adolescentes. Eu preciso... Pode colocar com a mão aí, eu só aperto aqui o botãozinho. Quantos, ao longo desta semana, tiveram a oportunidade de preencher aquela folhinha que eu distribuí na semana passada? Só uma estatística. Ok? Muito bem. Não, muito mal, mas... Aquilo era uma atividade para nos ajudar a ver se nós estamos todos na mesma página, vamos dizer assim. Tá? Quero sugerir que você faça aquele exercício. Escreva o que você acha. Depois converse com alguém que está próximo de você, seu cônjuge, ou no GPS, com alguém lá do GPS. E isso vai lhe ajudar a descobrir se nós temos as mesmas informações acerca daquilo que nós cremos, o nosso conhecimento da palavra, tá bem? No mês de janeiro, nós começamos o nosso período de estudo sobre avivamento, olhando para oração. Depois, falamos sobre a armadura de Deus, o foco estava na dedicação, né? Dedicarmos à palavra de Deus. E na terceira etapa, absoluta direção do Espírito Santo, foco na obediência à palavra, na segunda etapa, e na terceira etapa, o foco está no poder. É a terceira etapa, porque a primeira era uma introdução. Então, a primeira foi a introdução, depois a primeira etapa foi foco na dedicação, firmeza em Deus, segunda etapa, foco na obediência à palavra, e a terceira etapa, o foco no poder, que é o Espírito Santo. Tá bem? Queridos, vamos ter uma palavra de oração. Nós temos entendido cada vez mais que a nossa batalha, a nossa luta é contra principados e potestades. Está fora do que realmente está tudo ao nosso alcance aqui. Nós precisamos nos conscientizar de que existe outras forças atuando para distrair, para nos levar a outras, levar a cabeça para outro lugar que não ouvir a palavra de Deus e procurar aplicações para a nossa vida, tá bem? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor já nos deu todas as ferramentas, todas as armas necessárias para que nós pudéssemos viver neste mundo sensata, justa e piedosamente. Somos-te gratos, porque o Senhor tem nos ensinado a como utilizar estas armas e a reconhecer que nós precisamos nos adestrar no uso delas. Então nos ajuda a compreender, estabelecer essa relação com o nosso treinador, o Espírito Santo, aquele que o Senhor enviou para nos conduzir a toda a verdade, nos conduzir à tua palavra. Obrigado pela vida que o Senhor nos concedeu em Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos pensar um pouquinho em quais são as questões com o Espírito Santo. A primeira delas era a unidade. Se nós não estivermos em união, se nós não estivermos pensando juntos, vai ser difícil nós caminharmos juntos. Como poderão andar dois juntos, se não houver acordo? Não conseguem. Então o que nós precisamos é de unidade. Unidade não quer dizer que todos vamos ser iguaizinhos, sabe? Feito produção em série. Unidade é porque nós estamos todos olhando para o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Queremos alcançar as mesmas coisas.
qual é a característica de unidade desta comunidade aqui? Ou o que é que nós queremos alcançar enquanto comunidade? Ou ainda, qual é a razão de nós existirmos? Como? Alcançar a semelhança de Jesus. Ok, buscar a semelhança com Jesus. O que mais? Desculpa, eu não... Ok, levar o evangelho àqueles que não conhecem. Não sabemos por que estamos aqui? Ok, não sabemos ou não conseguimos articular. Né? Então lembra de uma coisa muito importante. Vem sempre à minha cabeça a ilustração de uma carruagem. A carruagem é puxada por mais do que um animal. Normalmente tem 6, pelo menos o que a gente vê nos filmes ali, tem 6 ou 3 pares de animais, lado a lado, e tem um cocheiro, né? Um senhor que vai ali em cima e ele conduz aqueles animais. Aqueles animais não têm vontade própria. Eles não podem dizer assim, eu vou para cá. Ele vai para onde o cocheiro direciona. Ele tem as rédeas na mão. De um modo geral, esses animais têm um tapa-olho, assim, né? Para ele não ficar olhando para os lados, ele só olha à frente. Então, por isso aquela carruagem anda bem. Se cada um puxar para uma direção, nós vamos perder força e talvez não vamos caminhar para o objetivo que nós pretendemos. Não vamos chegar aonde queremos. Desculpe a grosseria da ilustração, mas é assim com a igreja. Tem que ter um com o controle na mão. Quem é que está com o controle na mão na igreja? Jesus, amém. Que ninguém disse o pastor. Não é? É Jesus que está com o controle na mão, com o comando nas mãos. Nós vamos fazer aquilo que Jesus ordena. Ok? Qual é a direção que nós vamos? O Senhor Jesus sabe qual é a direção. Nós estamos dispostos a obedecer aos comandos ou a gente está puxando cada um para um lado? Quando nós não conseguimos articular qual é o foco, qual é a direção que nós estamos indo, talvez você ou eu podemos estar andando querendo puxar para um outro lado. O outro está querendo puxar para outro lado. Então podemos puxar para lados diferentes. É isso que descaracteriza a unidade, que é todos puxando na mesma direção, buscando o mesmo fim. Tá bem? Unidade. A unidade se consegue com a pessoa do Senhor Jesus. Graça, não é? É o que nós queremos examinar hoje. O que é graça? O que você entende por graça? Receber o que não merecemos. Ok? O que mais? Fazer gracinha também. Mas, o que mais? Graça é dura. É dura, é uma oferta. Uma oferta. Ok? Graça é uma oferta. Tá? Ok? Uma oferta imerecida da parte de Deus. Qual foi a oferta que nós não merecíamos que veio da parte de Deus? Salvação em Cristo Jesus. Esta salvação trouxe-nos também mais alguma coisa. O que foi que ela nos trouxe? Perdão dos pecados, vida eterna. Ok? Nos trouxe também o Espírito Santo. Alguém que iria caminhar comigo neste mundo a utilizar essa graça. Eu estava olhando aqui a Rebeca, ela estava com um telemóvel na mão. Deixou cair várias vezes no chão. Aquele telemóvel ainda funciona? Não. É só um brinquedo para ela, né? Mas já funcionou há algum tempo, né? Ok. Então veja. Para a Rebeca, apesar daquele telemóvel potencialmente funcionar, não tem nenhuma utilidade para ela, para o fim que um telemóvel foi criado. Para ela é só
um brinquedo, uma distração. Tá certo? Mas se eu pegar o meu telemóvel e dar na mão dela, aí já é outra história. Né? Porque aquele telemóvel tem uma função, ele trabalha, ele está conectado e ela pode fazer uma série de coisas. Então você ter na mão um equipamento, mas não saber utilizá-lo, ou não saber nem para que ele serve, não faz muita diferença. Portanto, saber que você é salvo, ter a palavra, ter um meio de comunicação com o seu Salvador, mas se você não tiver habilidade de usá-lo, serve para pouquíssimas coisas. Para o fim que todas essas coisas têm. Então, o fim que nós temos enquanto comunidade nesse lugar é levar as pessoas a amar a Deus. Então eu tenho que amar a Deus. Se eu não amo a Deus, como é que as pessoas vão poder ver o que é amar a Deus? Conhecer a palavra. Nós nos reunimos aqui com este intuito, de conhecer a palavra. E servir uns aos outros. 3 coisas que fazem parte do foco, da missão dessa comunidade. Amar a Deus, conhecer a palavra e amar uns aos outros. Relação com Deus, relação com a palavra e relação com os outros. É para isso que nós existimos. Então, todas as atividades que nós temos na nossa igreja têm como fim esse trio, essas 3 coisas. Então pensa, qualquer coisa que você estiver a fazer nesta comunidade, veja se elas se encaixam nessas 3 coisas. Todas elas estão pensadas, ou foram pensadas, para caber essas 3 atividades. Então, em qualquer uma delas, nós precisamos ter isto em mente. Uma coisa muito agradável, e eu vou usar aqui a mensagem. É uma paráfrase, né, das Escrituras, mas um texto contemporâneo, muito fácil de se compreender. Tá? O final do versículo 6 do capítulo 4, tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Foi o que nós terminamos na semana passada. Buscar a unidade. Tá? Então, tudo que vocês são, pensam e fazem, passa por essa questão da unidade. É a ideia de todos nós puxando na mesma direção. Ok? Enquanto a unidade que o Espírito Santo quer produzir não encontrar espaço, nós vamos marcar passo. Tem essa expressão aqui em Portugal, marcar passo? No desenvolvimento da maturidade cristã. Irmão, pensa junto comigo, quanto tempo você já tem este relacionamento com Jesus? Há quanto tempo? Eu estou chegando aos 42 anos de relacionamento com Jesus. É bastante tempo. É mais do que a idade de muitos de vocês aqui. Né? Quanto tempo você tem com o Senhor Jesus? De caminhada com Ele. Agora, olha para o início da sua caminhada. E olha para agora. Há alguma diferença? Espero que sim. Nessa caminhada, quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Nós estamos fazendo um projeto de escola bíblica que vai lhe ajudar a compreender o cenário das Escrituras, para que você, ao lê-la, possa perceber o que é o contexto daquela biblioteca. Você tem uma biblioteca na mão. Né? É um conjunto de livros. Se você tem essa biblioteca e faz uso dela, é porque ela é importante para ti, não é? Se você não faz uso dela, talvez é porque você ainda não conseguiu perceber a importância e a utilidade dela no seu dia a dia. Então é isso que nós estamos buscando na vida da nossa igreja. Né? Que a gente não fique marcando passo, ano após ano, lutando com os mesmos tipos de problemas.
Quais são, quando você fizer um diagnóstico da sua vida, quais são as grandes áreas de lutas que você tem? Quais são as estratégias, quais são as ações, qual é a prática que você vai adotar para superar essa dificuldade? Teve uma época que eu engordei muito mais do que eu gostaria. Eu fui beirando os 100 quilos. Misericórdia, eu falei, não, isso não pode ser. Eu tenho que tomar uma atitude. E não foi fazer uma cirurgia bariátrica. Eu vou controlar a minha comida, o que eu como. Eu não tenho nenhum problema de metabolismo, né? Então, no popular, fechei a boca. Mudei o estilo de alimentação. Diminuí meus carboidratos e aumentei os meus legumes e proteínas e coisas assim. E eu vim para 90 quilos. Perdi 10 quilos. Eu ainda tenho um alvo. Não precisa ser tão radical, mas eu quero chegar aos 85. Por quê? Porque eu quero ter uma margem de segurança aqui. Eu gosto de comer. E aqui em Portugal se come muito bem, né? E coisas que combinadas geram uma gordura que fica acumulada no seu corpo. Como eu tenho feito pouco exercício, que é uma fonte de consumo da energia acumulada, então eu quero forçar mais um bocadinho para chegar nos 85 e ficar sempre bem dentro das minhas roupas e à vontade, para não ter... Não, eu não posso porque já estou acima do peso, né? E outra coisa que eu aprendi, eu preciso tomar muito mais líquido do que eu tomo, muito mais água. Porque quanto menos água você toma, mais o seu organismo retém líquidos para poder suprir a necessidade dele. Conversando com uma nutricionista, ela disse que o mínimo que eu deveria tomar é 1,5 litro de água por dia. 1,5 litro. Eu ponho uma garrafa de 1,5 litro na minha mesa, no escritório, e quando chega no final do dia, nem sempre eu tomei aquela garrafa toda. É só uma maneira de eu olhar para saber se eu estou cumprindo com os meus objetivos ou não, né? E aqui a gente transpira muito pouco. Como a gente transpira pouco, a água fica retida no meu organismo, né? Então eu preciso fazer exercícios ou atividades que me ajudem a mudar essa perspectiva. Tá bem? Então, esta unidade, aquilo que vai nos levar para a mesma direção, todo mundo juntos, é o que deve permear a vida da igreja. Ok? Nós estamos falando de unidade, eu disse que unidade não é a mesma coisa que igualdade, ter a mesma forma. Nós estamos falando de unidade que é os esforços de todos na direção que foi proposta. Alguns anos atrás, já faz vários anos agora, um navegador brasileiro chamado Amir Klink, ele se colocou um desafio, atravessar o Atlântico num barco a remo. O barco chamava-se Paraty. Paraty é o nome de uma praia que tem lá no Brasil. Então ele saiu daqui da Europa, sozinho, num barco a remo, atravessar o Oceano Atlântico. Ele chegou lá. Ele chegou do outro lado do oceano. Mas para isto, teve uma série de tecnologias envolvidas com o barquinho. O Oceano Atlântico tem ondas e é muito tempestuoso e tudo mais. O barco tinha uma característica. Ele podia fechar o barquinho, vamos supor, como se fosse um carro conversível, né? Descapotável. Ele fechava e o barco podia passar por qualquer tempestade que fosse, que ele não inundava. E ele podia capotar, quer dizer, virar várias vezes, que ele sempre voltava à posição em pé, porque ele tinha uma quilha, um eixo embaixo, que sempre mantinha essa estabilidade dele. Então, depois de capotar, ele pode virar por causa das ondas e tudo mais, nunca ele ficava de cabeça para baixo. Ele sempre voltava na posição que ele precisava estar. A quilha embaixo tinha uma característica. Tem correntes no oceano. Qualquer corrente lateral que batesse no barco, ao invés de empurrá-lo para o lado, empurrava ele para frente, por causa da formação daquela quilha. Então, a água batia ali, não interessa de onde ela vinha, ele sempre ia na direção que o leme estava determinado. Então, ele usou as forças que tinham na natureza para impulsioná-lo para o lugar onde ele queria chegar.
Então, quando eu penso assim, um barquinho a remo, atravessar o oceano, mas tem muita tecnologia embarcada naquele barquinho. A alimentação foi toda desidratada, para ele armazenar comida para passar aquele tempo todo. Tinha muita água potável no barco. Mas ele tinha um sistema de isso, da água do mar, né? Tirar o sal. Então, tudo estava muito bem planeado. Funções distintas para alcançar um alvo comum. Percebe que dentro da igreja nós temos funções distintas para alcançar o mesmo alvo? Então, unidade tem a ver com esta perspectiva. Ok. Né? Não quer dizer que todos sejam iguais, nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. Tá bem? Cada um de nós tem o seu dom. Os versículos de 7 a 10, né, na Bíblia, vai nos orientar nessa direção, de Efésios capítulo 4. Aqui uma definição de graça para você ter. Benefícios concedidos em Cristo e por Ele. A graça divina, portanto, não apenas salva, mas igualmente dá ao homem as habilidades necessárias para o seu uso no seio da igreja. Recebemos de Deus e temos a habilidade de utilizá-la. Para quê? Para os fins, né, que Deus planejou para usar na igreja. Ele usou um texto, Efésios 4, versículo 7. Cada um de nós foi dada a graça de Deus, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, diz a Sagrada Escritura, ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Esse texto já causou algumas confusões de o que isso quer dizer e tudo mais. Tá? Então, vamos ver o que essas informações podem nos ajudar. Ele estava fazendo uma citação de um salmo, Salmo 68, que celebrava a vitória do povo de Deus sobre os seus adversários. Paulo usa o versículo 18 como uma ilustração, em que o guerreiro triunfante é elevado ao retornar com uma hoste de prisioneiros, recebendo dádivas do povo conquistado e distribuindo presente aos seus comandados. Cristo triunfou sobre Satanás e sobre tudo o que nos dominava. Então, essa expressão, esse verso que ele tirou do Salmo 68, ele subiu às altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo, depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. Ele está ilustrando, ele está trazendo uma ilustração para mostrar o quê? Que Jesus é a pessoa que tem esta autoridade. Tá? Ninguém tem esse poder, a não ser o Senhor Jesus. Por isso ele usou esse extrato do Salmo 68, que mostrava o conquistador, que voltou depois da batalha, subjugando os seus inimigos. O que Jesus fez? Ele veio do céu, se encarnou, esteve aqui na terra, lutou contra Satanás, de todas as maneiras possíveis que a gente possa imaginar, porque como o homem, ele enfrentou todas as provações e não pecou. Quando alcançou a vitória, o que ele fez? Ele subjugou Satanás debaixo da sua autoridade. Lembra que nós vimos na semana passada? Que Jesus foi colocado à destra de Deus acima de todo principado e potestade que existe na terra ou fora? Jesus é o conquistador. Ele veio e conquistou o direito sobre Satanás. Tem uma coisa que às vezes a gente não pensa, ou talvez não coloca dessa forma. Quando Deus criou o mundo, o que ele fez? Ele colocou o homem para gerenciar, governar a terra, não foi? Trouxe uma ajudadora idônea para ele, alguém que era compatível com ele para fazer esse gerenciamento, a mulher. E eles estavam, então, com uma autoridade delegada. Deus delegou para eles essa autoridade. O que eles fizeram com isso? Eles
deixaram de obedecer Deus para obedecer Satanás. Pode falar o nome dele, não tem problema não. Né? Para obedecer Satanás. Então imagina que a autoridade de governar a terra agora, delegada para o homem, não foi tirada dele. Mesmo depois que eles saíram do paraíso, eles continuaram com a responsabilidade de governar a terra. Debaixo da orientação de quem? De Satanás. Satanás agora foi a opção que eles fizeram de quem iria governar, orientar, ser o mentor da vida deles, porque eles rejeitaram o Senhor. Perigoso, né? Difícil de conscientizar disto. Então, o que Jesus veio fazer? Por que Jesus precisou se encarnar e vir aqui? Porque como por um só homem entrou o pecado no mundo, e com isto a morte, por um só homem saiu o pecado do mundo. Então, Adão trouxe o pecado e Jesus tirou, venceu o pecado. Em Cristo Jesus, o pecado foi vencido. Olha comigo o trecho de Colossenses. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz, e venceu as autoridades e os poderes, humilhou-os publicamente e levou-os prisioneiros, em sinal de triunfo, por meio de Cristo. A vida e a morte de Jesus tinha este objetivo, essa finalidade, de expor publicamente a vergonha Satanás e tudo que ele havia feito com o governo deste mundo. Então agora havia a possibilidade de restaurar aquele governo nas mãos de Deus. Quando você toma a decisão por Jesus, o que acontece? Pensa na ilustração como se nós estivéssemos lá no Éden. Qual foi a opção que você fez quando aceita Jesus como Salvador? O homem tinha duas opções. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Qual foi a opção original do homem? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, não fez a opção da árvore da vida. For expulso do paraíso, tirado daquele lugar. Jesus vem e agora restaura essa possibilidade. Ele lhe dá de novo a oportunidade, porque isso foi prometido lá no início. Que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Iria desfazer aquilo que o homem fez lá no Éden. Então, Jesus veio para desfazer a obra do inimigo. Então, a morte de Jesus na cruz foi a exposição da vergonha do pecado e a possibilidade de comer da árvore da vida. Quando você que está morto nos seus delitos e pecados aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz o que para você? Que você nasceu de novo. Que você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. O seu escrito de dívida está pregado na cruz. Você não deve mais nada. Na minha ilustração aqui, é como se você estivesse diante da decisão e ao invés de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você aceita comer da árvore da vida. Porque você recebeu agora, em Cristo Jesus, vida eterna. Os seus pecados foram pagos. Você não deve nada para Satanás. Nada. Aliás, você nem precisa viver debaixo da orientação dele. Você tem uma nova perspectiva de vida. E ele lhe trouxe todas as coisas para você poder viver dentro da nova perspectiva. Nos deu um meio de comunicação, que lembra, o homem perdeu aquela comunicação com Deus. Ele se encontrava todo final de dia com Deus. Ele perdeu isso.
Jesus restaurou? Lhe deu nova comunicação, as orações. Lhe deu a palavra, uma maneira de Deus responder, comunicar, orientar você. Porque nós lutamos ainda com essa velha natureza. Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir através das opções que nós temos nesse mundo, optar sempre pela vida em Jesus. Diante das encruzilhadas que nós temos, das opções que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a decidir de acordo com a vontade de Deus. Então lembra, o seu pecado, o seu débito, aquilo que você devia foi pregado na cruz. Está lá. Jesus venceu. E como vencedor, ele pegou todos os despojos, vamos dizer assim, que Satanás poderia ter e distribuiu para os seus, aqueles que aceitaram andar com ele, aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Versículo 9 e 10. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo, aos mais altos céus. Ele concedeu dons em cima e embaixo. Encheu o céu e a terra com suas dádivas. Quem desceu? Foi Jesus. Esteve na terra. Venceu todos os poderes. Porque com a sua morte, ele venceu o poder que estava nas mãos de Satanás. E ele foi ressurreto. O que ele fez? Subiu e foi estar com o Pai. E depois que ele estava lá com o Pai, agora eu estou falando em ordem cronológica, mas essas coisas aconteceram quase que uma ao lado da outra. Ele iria enviar o Espírito Santo, o outro Consolador. Alguém que iria estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aonde você estiver. Eu estou aqui em Portugal. Alguém pode estar lá, sei lá. Meus filhos estão lá no Brasil. E o Espírito Santo, que está aqui agora, está lá, nesse mesmo momento com eles. A orientá-los e a conduzi-los. Se eles vão ouvir ou não, ou se eu vou ouvir ou não, é outra história. Estou dizendo que o Espírito Santo tem essa capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isto, a necessidade de Jesus ir, para que o outro Consolador pudesse vir. Quanto que você tem acessado, vamos dizer assim, este outro Consolador? Quantas vezes você tem estado debaixo da orientação dele? Tem uma coisa interessante que diz que eu nunca fui pastor de ovelha. Mas dizem que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E no meio, se elas podem estar misturadas com outras ovelhas, se o pastor der o seu chamado, as ovelhas dele vêm, as outras não. Porque ela conhece a voz do pastor. Você reconhece a voz do Senhor Jesus? Quando Ele chama para virmos, você reconhece a voz dele? Como é que você tem trabalhado essa intimidade com o Senhor? Eu, quando pego o telemóvel, e é a Magali que está do outro lado da linha, eu reconheço quase que de imediato a voz dela. Se for uma das irmãs dela, tem umas que tem o timbre muito parecido, pode me causar alguma dúvida a princípio. Mas é muito rapidinho. Porque o jeito da Magali falar é só do jeito dela. Né? O timbre de voz pode ser parecido, mas é o jeito de falar que é distinto. Quando eu pego o telefone, eu sei quem está do outro lado da linha. Se é a Magali ou não. Quando você pega o telemóvel, você consegue identificar a voz do Espírito Santo de Deus a conduzir-te. Porque ele diz que existem muitos imitadores. Tem gente tentando falar como Jesus. Para lhe enganar. Será que você percebe as nuances da voz do Senhor?
Esses dias olhando para a internet, procurando alguma ilustração, eu vi uma que, nem copiei, mas era um lobo em pele de cordeiro. É um lobo com uma pele de cordeiro todo por cima, assim, então ele parece um cordeiro. Neste mundo, ao nosso redor, Satanás se reveste com uma pele de cordeiro para estar no meio do rebanho e causar os estragos necessários. Então nós precisamos ganhar esta habilidade de perceber qual é a presença do Espírito Santo. Os versículos 9 e 10 é apenas um parêntese que ele fez para comprovar aquele versículo que ele deu anterior, no versículo 8, que era o verbo subir. Então, como ele usou essa ilustração, ele está apenas confirmando que a única pessoa que reunia as condições e que pôde comprovadamente ser essa pessoa que subiu era Jesus, não tinha outro. Tá? Toda responsabilidade e poder são recebidos de Cristo, que concede os dons à igreja para o seu aperfeiçoamento. O objetivo é o quê? O aperfeiçoamento da igreja. Então o objetivo sou eu e você. E quando ele fala igreja, gente, ele não está falando da Igreja Batista de Belas. Ele está falando da igreja que extrapola uma comunidade local. Mas nós fazemos parte desse organismo vivo, que não é prédio, que não são instalações, que é o grupo de discípulos numa determinada localidade para proclamar as obras de Jesus, para proclamar aquela informação de que Jesus já expôs o inimigo ao desprezo. Porque ele pregou, cravou na cruz aquilo que era o nosso escrito de dívida. Portanto, você não tem mais débito nenhum. Então não viva como alguém que está em débito. A sua conta foi paga integralmente. Tá bem? Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelistas e pastores mestres. O livro de Efésios dá esses 4 dons, mas existem outros que já foram expressos na Bíblia. Romanos, Coríntios. Então, nós já fizemos um estudo aqui na igreja sobre dons. Inclusive, eu daria a minha sugestão para você, reveja o seu teste dos dons que você recebeu quando nós fizemos esse programa. E se você não sabe mais aonde está, pode me perguntar, eu tenho os formulários, a gente pode imprimir e você refazer o seu teste. Para perceber os seus dons, aonde você tem pontos fortes. E como esses pontos fortes estão a serviço da comunidade que você está inserido para o aperfeiçoamento de todos os santos. Eu não posso viver sem você. Porque eu não tenho todos os dons. E faço parte de um corpo bem ajustado, bem organizado, que usa todas estas áreas. Tem um fim. Treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Qual é o objetivo dos dons? Não é para o orgulho pessoal. Tem uma finalidade. A finalidade é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. É treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo. A minha formação é na área de educação. Eu sou formado em pedagogia e procurei me especializar mais ainda nessa área. Fiz um mestrado em educação para aprender como é que as pessoas organizam, como é que as pessoas formam o seu raciocínio lógico. Por quê? Por que eu fui fazer isso? Eu fiz depois do meu curso de teologia. A igreja, na minha perspectiva, ela é uma instituição de ensino. É um lugar onde se vem para aprender. A gente não vem aqui para brincar, para jogar, também pode ser essas coisas. Mas basicamente nós estamos juntos para ter uma aprendizagem colaborativa. Eu colaboro contigo e tu colabora comigo. Essa é a função da igreja. E nós utilizamos recursos didáticos dos mais ineficientes que a didática já organizou. Todo o estudo, toda a apresentação de um estudo ou de uma matéria
Se você não tiver pontos para rever aquela matéria, você perde. Daqui, no final do dia, você já não lembra 60%, tantos por cento do que foi dito agora. Então nós precisamos desenvolver meios para ajudar você a fixar as informações recebidas. Então eu fui atrás de estudar e procurar saber como é que a gente pode fazer isto melhor. Tá? Por quê? Porque nós estamos ensinando alguma coisa que é a diferença entre vida e morte. Já imaginou o que é ensinar alguém errado sobre o que Jesus fez na cruz? E misturar estas coisas na cabeça dele? E na hora que ele tiver que responder de acordo com o que a Bíblia diz, ele não sabe. Que tristeza. Eu fiz uma pergunta hoje na escola bíblica. Quantos aqui já chumbaram na escola bíblica dominical? Alguém já chumbou na escola bíblica dominical? Quer dizer, ao final do período, daqueles 3 meses, normalmente é um trimestre, de estudos, se eu fizesse a prova, quer dizer, fizesse uma avaliação, quantos seriam aprovados? Muitas vezes, nós não temos esse tipo de avaliação na igreja. Termina o trimestre, você passa para a próxima lição, porque você está na classe dos adultos, você só é promovido quando muda de idade. Então o critério de aprovação na igreja é a idade, não o conhecimento. Imagina se qualquer um dos seus filhos, ao chegar no final do ano letivo, faz um teste, mesmo que a idade dele permita que ele vá para o ano seguinte, se os conhecimentos não forem compatíveis, o que acontece com ele? Chumba, fica naquele mesmo ano. Vai repetir todas as informações de novo. Não é? Ora, se para os conteúdos do dia a dia tem esse nível de avaliação, por que a gente não faz esse mesmo nível de avaliação com os conteúdos que são aquilo que nos leva mais próximos de Deus? As coisas que são importantes para a nossa vida, para os objetivos que Deus preparou. Que tal se a gente adotasse essa prática na vida da nossa igreja? Ao final de um período, fazermos um teste, uma avaliação, para saber o quanto que nós aprendemos daquela matéria. Por exemplo, ao final de abril, que nós vamos estar falando sobre esse tema, né, da graça. No último domingo vou fazer uma avaliação. Já tem uma tarefa que vocês não cumpriram. Nem todos cumpriram. Que era fazer uma revisão da nossa declaração de fé e preencher aquelas 7 questões sobre a base da unidade da igreja. Olha, dica do professor. Está aí uma coisa que é bom você estudar, deixar bem claro, discutir com os colegas, porque quando for perguntado você já se apropriou daquela definição e você pode, nas suas palavras, colocar aquilo lá no papel. Pode ser? Se você chumbar no final do semestre, no final do mês, o que deveria ser o próximo passo? Fazer de novo. Então, compete ao professor pensar nos meios para ajudar o aluno a aprender. Tá bem? Então, nem sempre é culpa do aluno quando ele não aprende. Muitas vezes é, mas nem sempre. Às vezes é culpa do professor, tá? Que não pensou nos melhores meios para ajudar o aluno a reter aquela informação. Tá bem? Então, se ajude né, nessa aprendizagem. Tá bem? A fim de produzir a unidade. Eles deu esses dons com o fim de produzir a unidade, a maturidade e a perfeição da igreja toda. Preste atenção nessa expressão, igreja toda. Não é só alguns que precisam ser maduros, são todos. Todas as pessoas. Ele confere dons espirituais aos homens e então presenteia-os à igreja. O seu dom, aquilo que Deus lhe capacitou, não é para ti, não. É para servir. É para ajudar outras partes do corpo a crescer. Combinado? Ele fez isto para que todos possam trabalhar juntos. Por isso a importância da unidade. Em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos
plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Que coisa boa, né? Então tem uma finalidade, essa finalidade é nos tornarmos maduros em Cristo, como o Senhor Jesus. Então, temos que desenvolvê-la na nossa vida. Por isso recebemos os dons. Por isso que eu disse que eu preciso de você. Eu não posso viver sem o seu dom. Porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Esse corpo tem diferentes partes, diferentes funções, e eles estão ligados, né? Existem nas articulações, existe uma cartilagem que nos protege contra atritos. O pessoal que sofre da coluna, muitas vezes é o quê? É porque aquela cartilagem que está entre os anéis da coluna pode se perder ou pode estar pressionando, e isso incomoda a sua vida toda. Não é? Se você não tivesse as cartilagens aqui no joelho, como é que você anda? Porque osso com osso... Sabe que osso tem vida, né? Quer dizer, osso é um órgão vivo. O atrito de um osso contra osso dói. Cada parte é importante. Cada parte. Não existe no seio da igreja, no meio da igreja, alguém que não seja importante. Todos são importantes. Eu não posso dispensar ninguém. Gente, você pode até pensar numa coisa. Essas duas ou 3 semanas atrás, Magali teve um desafio, cuidar da Beatriz. Durante 3 ou 4 tardes, quando a Raquel estava no estágio. E lá veio a Carol e a Cláudia foram lá para ajudar e tudo mais. Gente, você não sabe a alegria da Magali no final daquele período. Por quê? Porque estava lá cuidando do bebê e tal, e a Gracinha, ela faz isso, ela faz aquilo, ela dorme, troca a fralda. Olha, foi uma alegria. Tu acha que eu posso dispensar a Beatriz? Só porque ela é um bebê? Pode não. Ela tem o seu valor intrínseco nela. Às vezes a gente pensa aqui que as crianças aqui atrapalham. Faz muito barulho, corre para lá, corre para cá, olha, uma estripulia danada. Eu não posso dispensar nenhum deles. E eu não gostaria que nenhum deles se achasse aqui na igreja como inadequado. Todos eles são adequados. Todos eles têm uma necessidade. Queria eu ter a energia do Pedro de ficar correndo como ele... Ele não para de correr. Chegou hoje cedo aqui para mim, veio ali, entrou na sala, olhou para os matraquilhos, olhou para mim. Vamos jogar matraquilho? Falei, ô Pedro, bem que eu gostaria de ir, mas agora eu não posso. Mas se eu for jogar matraquilho com o Pedro, isso marca para ele. Por quê? Porque ele é importante e ele tem valor. Eu sou importante e tenho valor. Você também. Todos nós temos importância e valor. Ninguém é dispensável. Eu imaginei uma rede de informática. Quando um dos nós da rede falha, toda a rede sofre. Que diga o Tosé, que aquele aparelhinho não conseguia conectá-lo na rede e ele ficava sem internet. Passou uma reportagem essa semana no jornal de uma vila aqui em Portugal, tem 15 pessoas. E depois de 13 anos nasceu um bebê. Foi uma festa. Mas sabe qual foi a coisa? Não tem ninguém com quem brincar. Só tem adultos e estão chegando à idade muito avançada. A vila está se extinguindo. Sabe qual é uma das razões? Não tem internet. Até colocaram uma pousada lá e eles acharam que agora então ia atrair porque o lugar é bonito. Mas não tem comunicação. Então a pessoa vem, logo que ela percebe que não tem nenhum tipo de comunicação via internet, e a senhorinha que estava lá estava dizendo assim, hoje parece que a gente não consegue mais viver sem internet, sem a conexão com a internet. Parece uma verdade muito séria, né? Precisamos de conexão. Né? Se uma parte do corpo falha, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Pode não parecer, pode não ficar tão evidente, mas é isso que acontece. Mudar radicalmente o meu procedimento. É o que você precisa fazer. Assumir isso. Chega de ser criança.
Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinho que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, à semelhança de Cristo, em tudo. Queridos, não adianta você saber que você tem o Espírito Santo, que você tem unidade com os irmãos, se você não colocar em prática. Deixa de ser criança. A Beatriz, se continuar daqui 5 anos desse jeito, alguma coisa está mal. O Pedro continuar correndo aqui embaixo, daqui mais 5 anos, alguma coisa está mal. Eu sair correndo atrás do Pedro, tá certo. Porque como avô eu quero me divertir com o meu neto, ou com um netinho, né, que é da idade dos meus. Mas eu não posso estar correndo aqui embaixo com ele. Então vou levá-lo para correr lá em cima, vou jogar matraquilhos, não é? Se nós não estivermos crescendo, chega de ser criança, chega de ser bebê, que precisa de ficar sendo paparicado. Percebe o que a Bíblia está dizendo para nós? Que o desenvolvimento é natural. Portanto, precisamos da palavra. Deixar o procedimento infantil como Deus quer para atingir a plenitude do seu plano. Deixa de ser criança. Cresça. Compromisso. Meu compromisso pode ser dito em 2 palavras: amor e responsabilidade. Tá? Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Se eu tenho amor a Deus, amor à palavra dele, isto vai se expressar no amor aos irmãos, aos outros. Se faltar a primeira coisa, não tem a segunda. Se faltar amor, não vai ter responsabilidade. É porque eu tenho amor a Deus e aos propósitos de Deus é que eu entendo a minha responsabilidade com cada parte desse corpo e como eu tenho uma responsabilidade para ajudar você a crescer. Quando eu vejo alguma coisa que vai mal, é minha responsabilidade buscá-lo e ajudá-lo a crescer naquele conhecimento. Por isto, eu tenho que estar sempre alicerçado na Bíblia. Eu não quero subjugar você à minha vontade. Eu quero que você se submeta à vontade do Senhor na palavra. E nada mais. Tá bem? Meu compromisso é manter a unidade da estrutura no corpo de Cristo. Então, no corpo inteiro, nós temos uma unidade de estrutura. E perceber a variedade de funções. Unidade com diversidade. Tá bem? Queridos, o meu desafio para ti essa semana é que você, além de rever aquelas estruturas que permitem a unidade, comece a discernir qual é a sua participação neste corpo local para a edificação dos irmãos. Ninguém tem 0 de participação. Todos têm participação. Todos são importantes, portanto, todos temos uma função. Ok? Olha que no final do mês podemos fazer uma avaliação. Não queira chumbar. Tá bem? Vamos orar então, queridos.